dos recursos incríveis que os autores usam é o diálogo entre textos. Muitas vezes, um autor homenageia outro na sua escrita. Às vezes, ele critica outro na sua escrita. E às vezes, entre esses textos que dialogam, há séculos de distância. Esse dialogismo, que é o nome usado por um crítico russo chamado Mikhail Bakhtin, ou intertextualidade, que é o termo que usaremos agora, será assunto do nosso Literatura-Tema de hoje. Enzo, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto do Literatura-Tema de hoje é diálogo entre textos, intertextualidade. Como os autores conversam entre si através dos textos? São homenagens? São críticas? Como que isso é feito? Bem, eu usarei aqui como teóricos Mikhail Bakhtin, um russo que vai trabalhar com dialogismo. Inclusive, ele tem um livro bastante, com muito estofo, com muita intelectualidade, no qual ele trabalha a personagem de Dostoiévski, de uma forma geral, e usaremos Afonso Romano de Santana, que trabalha na série Princípios, que não é, embora o nome pareça assim, é uma coisa básica, inicial, ele se aprofunda bastante nos tipos de intertexto, paráfrase, paródia, citação, referência, alusão, e a gente vai conversar por aí. Vou colocar as capinhas aqui em cima para vocês verem essas obras. Bem, vamos partir do pressuposto de que não há nada de novo naquilo que a gente diz. Tudo o que nós falamos já foi dito. Eita! Como assim não tem nada original? Não tem. Nós somos compostos de discursos anteriores. Então, quando a gente fala e parece que falamos coisas novas, diferentes, na verdade, o que nos compõe, que é esse cabedal social, a nossa família, a nossa religião ou a ausência dela, a nossa educação, tudo isso vai estar dentro daquilo que nós dissemos. Onde pode estar a originalidade, então? Na forma. Quando a gente vê muitos textos pela história da literatura falando de amor, o que os diferencia? A forma. O amor que aparece lá no trovadorismo é muito diferente do amor que aparece no barroco, que será diferente do amor clássico, que por sua vez será diferente do amor modernista. Perceba, no momento em que o indivíduo olha para o seu mundo, ele vai refletir aquele seu olhar sobre o tema do qual todo mundo sempre fala, mas o mundo vem para o tema e o texto será produzido assim. Então, primeiro conceito, nós nunca falamos nada novo, sempre os assuntos são os mesmos. Segundo conceito, a forma, essa sim pode ser original. Ou não, também depende do nosso objetivo enquanto escritores, né? Estou falando do nosso, mas do objetivo dos escritores. Quais são os tipos de intertexto, então? O tipo mais comum é a paráfrase, que é quando você mantém o conteúdo, você fala a mesma coisa que está no texto primeiro, no texto original, só que de um outro jeito. Por exemplo, você estuda lá para sua prova e aí você não vai decorar sua apostila, certo? Você estudou, assimilou aquele conteúdo e espera-se que no momento em que você vai responder uma questão discursiva, você responda com as suas palavras.
Se você vai estar elaborando lá a sua dissertação de mestrado, na dissertação de mestrado você não precisa ser original, você tem que ser original lá no doutorado. Mas na hora de escrever é interessante que você tenha o que a gente chama de estilo. E veja, estilo é forma. Então a paráfrase é pegar um conteúdo e reproduzi-lo com as suas palavras. Já a paródia ela subverte o conteúdo e mantém a forma. Por que manter a forma? Por exemplo, um dos textos mais parodiados da história da literatura, a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Se você mantiver a forma e colocar um conteúdo, por exemplo, de crítica ao país, crítica ao momento romântico e tal, mantendo a forma, automaticamente o texto vem à cabeça do leitor. Sendo assim, a crítica é contundente, porque aquele momento idealizado, já que é idealizado, nós sabemos que não é o real, é mentiroso. Vem à cabeça do leitor sem que seja preciso dizer aquilo. Já está na forma. E aí, no conteúdo, você desenrola outras coisas. Então, a paródia é muito usada e usada em vários caminhos, em várias artes. Estou falando do texto, mas você pode ter uma paródia numa propaganda, por exemplo. Tá? A publicidade usa muito esses recursos. Você pode ter paródias em brincadeiras de rima. Rima tem muita paródia, né? Em disputas de rima. E a paródia, ela é bastante presente. Existe a epígrafe. O que é uma epígrafe? Pensa nos livros que você já leu. Em muitos deles, antes do texto em si começar, você tem um fragmento de um texto que não é do autor daquele livro. Então você tem lá, por exemplo, aqui. No Sagarana eu comentei que teremos aqui, né, nos nossos dias de contos, haverá uma quinta-feira, vai ser a da semana que vem, em que nós leremos O Corpo Fechado, que é um conto do Sagarana. No Corpo Fechado, a epígrafe é uma musiquinha infantil. Provavelmente se você não foi uma criança feliz, você ouviu essa musiquinha quando você estava na pré-escola. E aí, a epígrafe desse conto diz assim: a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem, é uma só. E a musiquinha continua. A epígrafe aqui é só essa. Quando você entra no texto, primeiro a epígrafe, você não sabe ainda o que vem. Depois que você lê o texto e volta para a epígrafe, você fala: danado Guimarães, no caso escritor. Ele usou uma cantiga popular que já me mostrava a característica mais interessante da personagem mais interessante desse conto, muito interessante. Então a epígrafe, ela é sempre um fragmento que não é do autor do texto em si, do texto principal, mas vai ser importante para a interpretação desse texto principal. Então isso aqui vai ficar para o dia do conto lá na próxima semana, na próxima quinta-feira. Bem, nesse momento nós vamos observar, existe também, desculpa, esqueci, a citação. A citação é um dos melhores argumentos de autoridade, aí eu falo Adriana, professora de redação. Quando você tem uma coletânea de textos, como você tem no Enem, como você tem na VUNESP, como você tem na própria FUVEST, nos vestibulares mais tradicionais que pedem dissertação. E naquela coletânea você vê lá uma frase, um período, que é interessante de ser acrescentada ao seu texto. Você não pode copiar como seu, porque é plágio. Mas se você colocar entre aspas, atribuindo a autoria, você está citando um autor. E essa citação, se estiver bem encaixada na sua argumentação, se torna
um argumento de autoridade. Ela reforça o seu texto. Então, essa citação, o que é? Ela é um fragmento de um outro texto que você incorpora ao seu para reforçar o que você está dizendo. É como se você dissesse, olha, eu acredito nisso. Mas não sou só eu. Esse cara que é especialista no tal assunto também acredita. Então a citação ela tem essa força. Tem que ser exatamente igual ao que foi dito pela pessoa, por isso usam-se as aspas para fazer essa marcação. E a atribuição da fonte é obrigatória. O que é a referência? A referência é quando você faz a citação, quando você faz a referência, você fala da fonte, fala de quem, mas você não escreve o trecho a que você se refere. Por exemplo, quando eu disse, o Bakhtin russo que eu usei como base para essa nossa conversa, isso é uma referência. Tá vendo? Quando eu falo para vocês do livro, do nome do livro, a referência vai ficando mais encorpada. Existe a alusão. A alusão essa é bem distante. Fala, eu acho que tem um estudioso russo, o nome dele é Bakhtin. A alusão é assim, eu toco lá no texto ao qual eu me remeto e volto. A referência, ela é mais encorpada, mas ela não traz tanto conteúdo. É como se eu avisasse a pessoa que está em contato comigo, seja pelo discurso oral ou pelo discurso escrito, e a pessoa vai procurar. No caso da citação está escrito, e no caso da paródia e da paráfrase, os textos estão ali. Eu tenho aqui alguns exemplos sobre os quais a gente vai conversar, que mostram como em alguns momentos há um certo roçar de tipos de textos. Você não tem uma paráfrase limpa, só paráfrase, e você não tem uma paródia limpa, só paródia. Vamos ao texto do Camões, no qual ele faz a referência ao fragmento bíblico. Mesmo que você não siga a religião cristã e tal, no Gênesis você deve conhecer a história do Jacó, Esaú e Jacó. Machado tem até um livro sobre esses dois irmãos que brigavam desde o ventre materno. O Jacó, em dado momento, vai ser orientado a ir até uma outra aldeia para casar-se com uma prima. Naquele momento, era normal a poligamia. Normal por quê? Porque era preciso que os clãs se formassem e quanto maior eles fossem, mais braços haveria para trabalhar e mais braços haveria para proteger o próprio clã. Então, a gente percebe que há um incentivo na Bíblia, no texto bíblico, para que Jacó faça essa viagem e que aceite o destino que lhe for dado. Capítulo 28 do Gênesis, versículos de 1 a 4, diz assim: Isaque chamou Jacó, deu-lhe a bênção e ordenou: Não cases com nenhuma das moças de Canaã. Vai a Padã-Arã, a casa de Batuel, teu avô materno. Casa-te lá com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. A gente vai precisar disso. Que o Deus poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para te tornares uma comunidade de povos. Opa, já se percebe aí uma possibilidade que a monogamia não iria contemplar. Conceda-te a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, a fim de possuires a terra em que agora vives como migrante, e que Deus deu a Abraão. E Isaque vai. Então aqui a gente percebe o quê? É tudo muito prático, não é amoroso. E não só é prático, como é obediência ao Pai, obediência a Deus, certo? Vamos ver o lirismo do Camões. E lembra,
está na lista de textos que foi selecionada da Lírica Camoniana para a prova da Unicamp deste ano. Vai aparecer aqui do lado, tá? 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Eu vou acabar com seus sonhos românticos, mas é importante. Se você só conhece este texto, você fala: meu Deus, quanto amor! Ele se apaixonou pela Raquel, recebeu a Lia porque Labão enganou depois de tanto trabalho para receber depois a Raquel. Meu, é o cara. Muita calma nessa hora. Lendo o Gênesis e o contexto, o que a gente percebe? Tem aqui uma paráfrase, mal ou menos. Tem aqui uma paródia, mal ou menos. Tem as duas coisas. Mas, sim, o Jacó ele vai receber a Lia, porque a Lia era a irmã mais velha. Tá? Então vai ter até um reforço à beleza de Raquel. E vai se dizer que a Lia não era tão bela assim. Mas depois que ele também se casa com a Raquel, ele vai ter as 2 esposas e vai ter mais esposas, inclusive. A Lia era mais amorosa, a fertilidade da Lia vai ser destacada. A Lia era uma mãe melhor, uma mulher mais amável. Então as qualidades da Lia vão superar a beleza da Raquel. Aí, quando a gente percebe isso no texto bíblico, a gente fala: Camões aproveitou e colocou a malemolência dele mesmo, Camões, que era um grande conquistador, né? Sabemos a história da Dinamene, que foi a chinesinha. Lusíadas, Dinamene, vou salvar os Lusíadas. Esse soneto também está aqui nessa lista, nós vamos conversar sobre ele mais tarde. Mas a percepção do Camões era de que eu tenho aqui um soneto, 14 versos. Não dá para eu contar toda essa história que está lá na Bíblia. Eu vou separar o que me interessa, a forma já é outra, ali o texto tem prosa e aqui eu tenho o soneto, e vou colocar o que é amoroso. Qual é mesmo o momento histórico literário do Camões? É o clássico, ou seja, é um momento racional. Ué, mas ele não está falando de amor? Sim, ele pegou o amor, colocou na forma do soneto e deu uma ajeitada para o que ele precisava, que era comover. Acabei com você? Não acabei não. Vamos continuar gostando desse soneto, sabendo que a paráfrase, sim, ele vai falar do que acontece, né? A paródia, não, na medida em que ele não fala mal da Lia, ele não fala mal da Raquel, que depois vai ser meio mala. Não há paródia nesse sentido, mas há Camões sendo Camões, tá bom? Então, vimos aqui a questão da paráfrase. Agora, nós temos o que eu separei. Separei aqui, vamos para Drummond, Bilac e Dante. Bem, Drummond, modernista. O texto que a gente vai ler é do livro Alguma Poesia, que está na lista da FUVEST. Isso aqui não é uma aula de livro, tá? A gente tô só aproveitando para aquecer vocês para os livros de vestibular. Trabalharemos com No Meio do Caminho.
é alguma poesia, como eu comentei com vocês antes. O livro é Sentimento do Mundo, mas aqui nós temos 3 livros. Alguma Poesia é o primeiro livro da obra do Drummond. A Record fez uma edição com 3 livros. Você, na hora de comprar, procure o que tem Alguma Poesia. Existe a edição só do Sentimento do Mundo, então cuidado para não se confundir. Bem, No Meio do Caminho foi o poema que o lançou, foi o poema que, em 1930, irritou muitas pessoas ainda, considerando que a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922. Tá? Teve muita gente que ainda não gostou. Os parnasianos, eles foram uma fortaleza que apareceu ali, né, mais ou menos nos anos 1880 e pouquinho, e se segurou até mais ou menos 1920 e tanto. E isso porque os caras descreviam coisas, né? Lembra dos vasos que eu já comentei aqui no nosso canal? As pombas, né? E outros poemas assim. As pessoas gostavam dos parnasianos, admiravam os parnasianos. Então os modernistas vieram para romper com isso e procurar a nossa identidade nacional. No meio do caminho. Vai aparecer aqui do lado também. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Aí você me olha, que eu tô te vendo aqui, fala. E aí? É ruim, não é? É incômodo, não é? É igual a você querendo alguma coisa da sua vida e batendo no obstáculo. E batendo no obstáculo. E a coisa não avança. E você não consegue. E aí bate na pedra. E tem uma pedra no caminho. E tem uma pedra no caminho. E tem uma pedra no caminho. Essa sensação incômoda ao ler este poema é a sensação que o Drummond quer que o leitor sinta. Então não importa. Como que a gente prova, Adriana? Olha o primeiro verso. No meio do caminho tinha uma pedra. A expressão tinha uma pedra está lá no final. O que ele faz? No segundo verso, ele topicaliza, ele traz para frente. Topicalizar é colocar no topo. Ou seja, ele destaca. Tinha uma pedra. Como é que eu provo isso, Adriana? Com o terceiro verso, que é só isso. Tinha uma pedra. Ele quer incomodar você. Não importa qual a pedra, porque cada um tem a sua. O que importa é mostrar os obstáculos. É esse incômodo. Se o incômodo era o parnasianismo, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, é um incômodo. Mas mais do que isso, é o incômodo da sua vida, é aquilo que você carrega, é a sua pedra. Por isso é tão ruim ouvir esse poema. Aí continua lá embaixo. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Vamos trocar e dar uma olhadinha no Bilac? No Bilac, Nelmetsu del Caminho. Se não me engano, está no livro Sarças de Fogo. Eu vou colocar aqui para vocês. Nelmetsu del Caminho, como eu citei, é a abertura do Inferno de Dante. Tá lá exatamente esse verso. O inferno, na Divina Comédia, o inferno é a parte mais primorosa. Temos inferno, purgatório e paraíso. Dante, lá, o eu lírico construído, ele está em busca da sua amada, em busca de Beatriz. Ele vai encontrá-la no céu. Mas a construção do inferno, mas o ruim, né? O que faz mal, o açúcar, por exemplo. O inferno é o açúcar da Divina Comédia.
É muito bem construído, é muito interessante. O inferno é uma espiral, é de gelo, a coisa é muito, muito doida no inferno. E o primeiro verso é este: Nel Metso del caminho. Oh, no meio do caminho. Pois é lá onde está a pedra, né? Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Ah, tá dizendo ali, ó. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Por que um autor modernista que usa o verbo ter tinha uma pedra? O verbo ter no lugar do verbo haver. Tá sendo coloquial. Aí no final, na segunda estrofe ele diz ali: nunca me esquecerei que no meio do caminho. Ele tá usando, tem um problema pronominal. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho. Por que um autor modernista que está usando uma oralidade, está usando uma variante coloquial, por que ele usa um vocábulo, uma palavra tão rebuscada como fatigada? Ah, Adriana, porque ele está remetendo aí ao Nel Metso del caminho. Vinhas triste, fatigada e triste, fatigada eu vinha. É isso mesmo, é isso mesmo. Temos aí uma crítica parnasiana desse cansaço que é a literatura parnasiana. Tinhas a alma de sonhos povoada e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. A estrada, aí tem um caminho na Divina Comédia, tá? É lá no caminho em que o eu lírico está para entrar no inferno. A tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Cuidado! Eu já li algumas interpretações de que a extrema curva do caminho extremo representa a morte. Não. A pessoa simplesmente pode ter ido embora. Aí teremos uma morte simbólica e não uma morte de fato. Como que eu escrevo então, Adriana? Você pode dizer que é possível que haja uma representação da morte, mas não se pode afirmar, porque a leitura de que a outra parte simplesmente foi embora também é possível. Então, cuidado ao fazer afirmações que não há, no caso, nada que comprove apenas isso ou apenas isso. Do que a gente tem certeza? A gente tem certeza que esses textos dialogam e que tem um incômodo danado no texto modernista. A pedra no caminho. Eu encontrei na internet um vídeo feito em homenagem ao Drummond. Esse vídeo é de 2010, que é a declamação de No Meio do Caminho. O vídeo chama-se Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema. Em português, inglês, hebraico, dinamarquês, francês, holandês, italiano, húngaro, alemão, latim, espanhol e tupi. É o mesmo ritmo, é a mesma... É muito bonito. Para mim foi a mesma emoção. A homenagem é imensa. Então eu vou deixar aqui embaixo, no descritivo, o link para vocês visitarem. É do Instituto Moreira Salles.
São homens e mulheres dessas nacionalidades declamando exatamente esse poema que foi tão xingado lá atrás e que às vezes é tão xingado hoje, mas que é tão de todo mundo, porque todo mundo tem as suas pedras no meio do caminho. Paráfrase, paródia no caso, para este, vimos a epígrafe da barata, que depois eu vou contar para vocês no texto Corpo Fechado. Vimos aqui essa paráfrase, no caso do Camões em relação ao Gênesis. Diálogo entre textos, uma coisa riquíssima, uma maneira muito forte de você mostrar como os escritores passam pelos séculos dialogando entre si, ok? Inscrevam-se no canal, me contem os textos que vocês conhecem, que se aproximam. Eu uma vez fiz um trabalho numa pós em que eu cruzei mais de 10 chapeuzinhos vermelhos, amarelos, vermelho de raiva e tal, que eu fui encontrando pelo meu caminho, sem pedras nesse caso. Então, inscrevam-se no canal, acionem o sininho, deem seu like, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Liteira Tirateima. Um grande beijo e até mais.